Olá, pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô aqui para nossa live de quinta-feira, a nossa live sobre negociação. E hoje, gente, eu vou conversar com vocês sobre um livro que eu acho maravilhoso, eu acho sensacional esse livro. Que é um livro do Roger Fisher e do Daniel Shapiro, tá? Que fala sobre as emoções na resolução de conflitos. Então, o nome do livro é Além da Razão. Eu tô até com um livro aqui aberto no meu Kindle, tá, gente? Porque, cara, é muito importante a gente falar desses tópicos desse livro. O nome é Além da Razão, a força das emoções na solução de conflitos. A força das emoções na solução de conflitos. E você sabe que no dia a dia, né, trabalhando com a advocacia extrajudicial, a gente vai ficando cada vez mais claro que é muito difícil dissociar uma emoção da existência de um determinado conflito. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês de uma forma bem didática, né? Eu vou trabalhar com os capítulos do livro e a gente vai discorrer um pouco em cima disso. Então vejam o seguinte, o professor Roger Fisher, ele começa lá no capítulo 1 dizendo assim, ó, as emoções são sempre intensas, presentes e difíceis de controlar, né? Elas são sempre intensas, elas estão presentes, elas são difíceis de controlar. Então vocês imaginem assim, ele traz algumas frases em que as pessoas mais sanguíneas, né, elas costumam proferir em momentos de negociação. Então vejam o seguinte, ele diz assim, ó, não faça isso comigo. Se você não fechar o negócio, eu vou perder o meu emprego. Olha um exemplo da emoção transparecendo. Que palhaçada é essa? Conserte logo o motor ou vamos resolver isso em um tribunal. Mocinha, você vai pôr o casaco querendo ou não agora. Então a gente sabe que tudo aquilo, né, que a gente sente é uma emoção. A emoção não é só um pensamento, né? Diante de palavras, de gestos que são pessoalmente relevantes, as nossas emoções reagem. Em geral, as nossas emoções vão reagir, né? As nossas emoções vão reagir como o quê? Elas vão reagir como pensamentos, como mudanças fisiológicas ou como um desejo de fazer algo. Oi, Guilherme, tudo bem? Tô aqui falando desse tema, que é um tema tão importante, eu acho assim, eu acredito que esse livro, ele traz um grande diferencial e eu vou abordar muitas vezes no decorrer dessa minha atuação, digamos, em prol da advocacia extrajudicial, e vocês vão ver porque que toda essa temática ela tá interligada num tópico principal, que é a advocacia extrajudicial, porque saber e conhecer sobre negociação e todas as suas nuances e toda a bibliografia que interliga esse assunto, né, que a gente se aprofunda nesse assunto, é importante para a gente exercer uma advocacia extrajudicial de sucesso, né? Então, o que o professor Roger Fisher ele vai dizendo? Ele diz assim, olha, tem que saber primeiro identificar o que é uma emoção, tá? Todos sabem o que é uma emoção até precisar defini-la. Quando eu preciso definir, aí ninguém mais sabe. Afinal de contas, o que tu está sentindo? Eu hoje atendi uma cliente aqui no escritório que fez uma narrativa de assédio moral e assédio sexual. E ela veio buscar uma questão envolvendo uma rescisão indireta do contrato, né? E aí eu perguntei para ela, o que tu sente em relação a essa determinada circunstância, né? E ela dizia, eu não consigo exemplificar, eu não consigo mensurar bem o que eu sinto, se é nojo ou se eu tenho uma sensação de impotência, se eu me sinto desvalorizada. Ela não conseguia nominar o sentimento, mas ela apenas sabia que sentia. Então o que o professor Roger Fisher ele vai dizendo? Olha, existem emoções que são positivas e emoções que são negativas. Algumas emoções positivas, né, elas são percebidas como gratificantes no plano pessoal. Elas são, né, percebidas de uma forma gratificante. Como, por exemplo, orgulho,
esperança, alívio, são emoções que são positivas e que são boas, né? Então, quando a gente fala de negociação, uma emoção que é positiva em relação a uma outra pessoa na negociação, ela vai criar provavelmente o quê? Uma ligação, um relacionamento que ele vai ser caracterizado por empatia, por boa vontade, por compreensão. Então, quando a gente tem numa negociação esse sentimento, essa emoção positiva, de orgulho, de alívio, né, de confiança, isso pode ser muito determinante no resultado de uma negociação. Então ele vai falando também de algumas emoções que são negativas e que podem dificultar a negociação. Quais são as emoções que são negativas e que podem dificultar a negociação, né? São aquelas que podem desviar a atenção de temas importantes. Então, quando eu tenho uma emoção que pode desviar a atenção de um tema importante, é o exemplo da frustração, né? Quando você ou uma outra pessoa não sabe lidar com a confusão de emoções. O que a gente faz? Então, as emoções elas estão meio confusas, o que eu faço? Eu saio da sala, eu peço desculpa, eu me retiro, eu sento e acabo ruminando com nervosismo em silêncio. O que se faz, né, quando a emoção é confusa e elas podem fazer esse desvio da atenção de temas importantes? As emoções elas também podem, né, de uma certa forma, dificultar os relacionamentos. Isso não se tem a menor dúvida. Emoção sem limite, ela costuma ser boa, o professor Roger Fischer diz, nos casos de amor. E mesmo assim vai depender da intensidade da emoção e da qualidade desse amor, né? Nas negociações, essas emoções, quando elas ficam sem limites, elas vão reduzir a capacidade de se agir com inteligência. As emoções fortes, elas podem perturbar o raciocínio e as suas interações. E eu digo isso para vocês porque eu, Luciana, sou uma pessoa de emoções fortes. Trabalhar com as minhas emoções e com a intensidade das minhas emoções em circunstâncias de conflito e dentro de uma negociação é um exercício diário, gente. Porque eu sei que eu não consigo dissociar a negociação da emoção, isso na verdade, né, é uma falácia. Eu sei que as emoções elas podem ser um excelente recurso, mas dependendo do nível em que a negociação está ou determinado conflito, é muito difícil a gente controlar os limites da emoção, ainda mais quando a pessoa tem essa característica de ser mais sanguínea, de ser mais intenso. Então a gente precisa criar habilidades, né, e isso que o livro vai ensinar, de como tratar, né, de como gerenciar essas emoções. As emoções também, né, elas podem dificultar a negociação quando te deixam vulnerável a investidas. Né? Ela te deixa vulnerável e investida. Então, quando a gente vacila diante de uma proposta de um outro negociador, ou quando a gente hesita em manifestar os nossos interesses, esses sinais eles vão indicar vulnerabilidade. Eles podem indicar vulnerabilidade e intenções, né? Então, diante desses possíveis efeitos que nós temos nas nossas emoções, não é de surpreender que o negociador seja quase sempre aconselhado a evitá-las. Só que não tem como evitar as emoções totalmente, gente. Não tem como. E é isso que o professor Roger Fischer ele vai trazer. Ele vai dizer, olha, as emoções elas podem ser um excelente recurso. E ele traz um exemplo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Ele traz um exemplo da negociação, né, do presidente Carter com
com os presidentes e os representantes de Israel e do Egito, né? Lá em 1978, que basicamente foi aí que começou toda a questão do projeto de Harvard de negociação e que tomou forma o livro Getting to Yes, esse Além da Razão é um desdobramento desse livro, né? E aí ele traz esse exemplo do Carter, que eu tava relendo o livro para preparar a live para vocês e achei bem interessante. Porque ele diz assim, ó, que o presidente Carter, ele acabou recorrendo ao poder das emoções durante as históricas negociações entre Israel e Egito. Porque ele convidou o primeiro-ministro israelense e o presidente egípcio lá para o Camp David. Essa história tá lá no livro Getting to Yes e tá aqui também sobre o enfoque das emoções. Aí eles dizem assim, ó, que o objetivo era ajudar os líderes, ele ia atuar como um mediador, para ajudar os líderes a negociarem um acordo de paz, né? Depois de 13 dias, esse processo de negociação ele estava prestes a desmoronar. E aí o presidente Carter, ele já tinha investido muito tempo, ele já tinha investido muita energia no processo e ele podia facilmente expressar sua frustração para persuadir o primeiro-ministro israelense, que era o Begin, a aceitar a última proposta, né, que tinha sido feita de acordo para não encarar as consequências. Mas com uma abordagem antagônica, talvez o que geraria no primeiro-ministro de Israel? O abandono das negociações. E isso poderia prejudicar muito o relacionamento pessoal entre os dois líderes, né? Então, o que o presidente Carter fez? Ele teve um impacto emocional significativo. Porque o primeiro-ministro de Israel, ele tinha pedido fotos autografadas, né, do presidente Carter e do presidente do Egito para dar para os netos dele. E aí o presidente Carter, ele acabou personalizando cada foto com o nome de cada neto do primeiro-ministro de Israel. Olhem só a jogada. Ele acabou personalizando. E durante esse empate, esse embate que estava tendo, que não estava rolando a negociação, o presidente dos Estados Unidos, o presidente Carter, ele deu ao primeiro-ministro as fotografias devidamente assinadas, né, com o nome, com a nomenclatura de cada um, com o nome de cada um dos netos identificado. E aí a narrativa do livro é a seguinte, ó, o Begin viu o nome da neta na primeira fotografia e falou o seu nome em voz alta. Seus lábios tremeram. Ele pegou cada fotografia e disse o nome dos seus netos. E aí ele e o Carter conversaram calmamente sobre netos e sobre a guerra. Esse foi o ponto de virada da negociação. Mais tarde, naquele mesmo dia, o acordo de paz viria a ser assinado. Então, qual é a conclusão sobre essa história, gente? A conclusão sobre a história é que, na verdade, haviam interesses convergentes. Nem o primeiro-ministro de Israel, nem o presidente do Egito, nem o presidente dos Estados Unidos tinham interesse que a negociação fracassasse, né? Haviam interesses convergentes, todos queriam que a negociação desse certo. Mas foram as emoções positivas entre o presidente Carter e os líderes que viabilizaram basicamente os avanços da negociação, né? Então, ou seja, as emoções que são positivas, elas facilitam a concretização desses interesses substantivos, porque elas vão mitigar o medo, elas vão mitigar a desconfiança que as pessoas possuem. As emoções positivas, elas também vão otimizar relacionamentos, porque trazem satisfação característica das interações pessoais e permitem aproveitar a experiência da negociação num senso de companheirismo. Quantas e quantas vezes nós não ficamos felizes de negociar com colegas, né? Porque nós temos essa sensação de satisfação, né? desse sentimento positivo em relação aos colegas. E a gente sabe que ter emoção positiva não aumenta necessariamente a vulnerabilidade a investidas hostis, né? Muito antes pelo contrário. Então, embora essas emoções positivas elas ajudam a produzir acordos que são satisfatórios,
Algumas pessoas, elas correm o risco de não se sentir à vontade, né? A ponto de fazer concessão insensatas ou agir de uma forma assim com confiança excessiva. Então, a gente não precisa inibir emoções positivas, né? Numa negociação. Isso não vai demonstrar necessariamente vulnerabilidade. Mas é importante a gente utilizar a razão e a intuição antes de tomar decisões. Então, tem um determinado momento do livro do professor Roger Fisher uma tabela que traz alguns efeitos comuns de algumas emoções, né? Dentro dos elementos da negociação, quais são esses elementos comuns? As características das emoções negativas e as características das emoções positivas. Então, no primeiro, a gente sabe que trabalha com 7 elementos de Harvard, tá? Pessoal, a gente vai trabalhar com 7 elementos do método de Harvard. E aí, o professor Roger Fisher está trazendo um comparativo de efeito entre emoção positiva e emoção negativa dentro da negociação. Quando trata do elemento relacionamento, tá? Relacionamento, primeiro elemento. Então, quais são as características das emoções negativas? Uma relação tensa e marcada pela desconfiança, tá? E as características das emoções positivas? Uma relação operacional baseada em cooperação. Quando se fala do elemento comunicação, uma comunicação que é limitada e marcada pelo antagonismo. Tá? Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, não, mas tu fala A e alguém faz o contraponto em B. Tá? Absolutamente tudo é antagônico. Então a gente vê a existência de ruídos na comunicação. E a emoção positiva é uma comunicação mais aberta, uma comunicação fácil, uma comunicação interativa. Quando a gente trata do elemento interesse, gente, interesse. Nos interesses, as características das emoções negativas são os interesses ignorados, foco em exigências externas, nenhuma ou algumas concessões depois de muita resistência, né? E a emoção positiva seria um diálogo mais aberto sobre os interesses e desejos dos envolvidos. Quando a gente fala do elemento opção, né? 2 opções, a nossa opção ou a opção deles. Então ficar nesse paradigma, né? Do que é certo e do que é errado. E uma emoção positiva seria uma criação de muitas opções viáveis a atender os interesses de todos, né? Uma negativa, dúvidas sobre opções que tragam um benefício mútuo. Eu tenho algumas vezes clientes que dizem assim, tá, mas eu não tô entendendo por que a parte contrária tá concedendo. Será que se ela tiver um benefício, isso não está me vulnerabilizando, os meus interesses serão atendidos? A gente tem que sair desse paradigma, né? E o aspecto positivo é um otimismo com relação ao potencial de criação de opções que são mutuamente benéficas através de um trabalho duro. No requisito da legitimidade, gente, conflito de vaidades para determinar por que estamos certos e por que os outros estão errados. A gente não está vendo agora, pegando assim, um exemplo bem do dia a dia que está direto nas redes sociais. A gente não passou vendo hoje no Instagram, só aparecia discussão sobre Davi e Beatriz, tá? O que a gente vê naquele diálogo? Um conflito de vaidades para determinar que a fala de um tem que prevalecer sobre a outra, que um está certo, que o outro está errado. Não há nenhuma validação de diferentes pontos de vista ali, né? Então, quando a gente trabalha com o uso de persuasão criteriosa para indicar por que uma opção é mais oportuna que a outra, isso gera uma sensação de justiça. Então, isso está dentro do critério da legitimidade. Quando eu vou trabalhar a BATNA, ou a melhor alternativa a um acordo negociado, a MAN, que é a sigla em português de BATNA, né? A rejeição de um acordo viável, mesmo quando a nossa MAN é pior. Isso é uma emoção negativa. Agora, uma emoção positiva é um compromisso com o melhor acordo possível, né? Desde que ele seja melhor do que a nossa melhor alternativa possível. E nos compromissos, gente? Sem acordo, compromissos confusos ou inviáveis,
arrependimento pelo acordo, isto é, algo que é uma emoção negativa, e as obrigações bem formuladas, com indicações claras, né? Com satisfação, com apoio, com defesa de acordo. Então vejam esse paralelo trabalhando 7 elementos de Harvard. O que a gente tem que deixar assim bem especificado, né? Que parar de sentir emoções é impossível. Nós não podemos assim ativar e desativar emoções como se a gente tivesse um interruptor interno. Não tem como, né? O mais importante é que as emoções elas podem ser contagiosas e elas vão atuar sobre o nosso corpo, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos comportamentos. Quando eu tô com raiva, eu tenho reações físicas da raiva que eu sinto. Assim como quando eu tô feliz, quando eu tô esperançosa, o meu corpo reage a isso, né? Então, como é que a gente vai lidar com as emoções? A gente vai ignorar as emoções? Nós vamos encarar de frente as emoções, né? Como é que a gente viabiliza uma conversa mais amistosa, um avanço na negociação, sabendo que as emoções estarão ali presentes? Então, o que o livro Além da Razão ele vai falar? Ele vai dizer assim, ó, tem que direcionar para os principais interesses que são responsáveis pela maioria das emoções numa negociação, né? Então os principais interesses são o apreço, a associação, a autonomia, o status e a função. E aí o professor ele vai aprofundar em cada um desses interesses: apreço, associação, autonomia, status e função. Então os autores eles acabam afirmando que esses interesses eles são necessidades humanas muito importantes na maioria das negociações, né? Quem é que não gosta de se sentir apreciado, né? Professora Luciana Aranaldi, advogada, eu tenho uma grande preocupação com a minha autonomia, né? A minha possibilidade de ter opinião própria e de permanecer autônoma nas minhas vontades. Então isso é algo que a gente tem que mapear. Quando eu li esse livro a primeira vez, gente, achei assim, ó, sensacional. Eu tava voltando agora para fazer os pontos da live, porque ele é muito esclarecedor, né? Para mim ele é basicamente revolucionário quando a gente consegue entender que para negociar e para resolver qualquer tipo de conflito, a gente não tem que dissociar emoção de razão, muito antes pelo contrário, a gente tem que saber identificar e trabalhar com isso, né? Então, a gente sabe que esses interesses, seja de apreço, de autonomia, de status, eles são importantes, né, para a maioria das negociações, e eles vão basear o nosso relacionamento com as outras pessoas, tá? Então, o modo como nós nos vemos em relação aos outros e como eles se veem em relação a nós. Então, quantas e quantas vezes o nome do livro é Além da Razão, Júlio. Além da Razão, a força da emoção na solução de conflitos. Além da razão, a força da emoção na solução de conflitos. Eu vou colocar, depois que eu salvar a live, eu vou colocar na legenda o nome do livro, tá bem? Para vocês consultarem. E aí vamos falar um pouquinho assim, de uma forma resumida, eu fiz aqui um resumo para vocês sobre esses principais tópicos, tá? O que seria o apreço? O apreço seria um interesse que traduz a nossa necessidade de nos sentirmos compreendidos, valorizados, ouvidos, né? E isso gera uma sensação de gratidão, de gratificação, quando as nossas ações e quando as nossas personalidades são apreciadas. Então aquela coisa assim, eu fui ouvido, eu fui valorizado, eu fui compreendido. E aí a gente vai falar de ferramentas, a gente vai falar de escuta ativa, né? Valorizar, validar um sentimento, escutar uma fala não quer dizer necessariamente que tu vais concordar com a outra parte, mas que tu vai apreciar a pessoa, né? Então essa sensação de apreço, de respeito é um interesse mapeado pelo professor Roger Fisher, né? Então
Os autores, eles ainda ressaltam que o poder da associação, que indica a nossa ligação com a pessoa com quem negociamos, né? E aí, a negociação, a gente sabe que o poder de uma conexão pessoal serve de uma ponte entre os negociadores. Isso não tem dúvida nenhuma. E traz uma sensação de quê? De proximidade, que vai permitir uma maior abertura e colaboração na negociação. Então, é mais fácil eu conceder, fazer concessões para quem eu tenho proximidade do que para quem eu não tenho proximidade. Então, essa associação, essa conexão que os negociadores estabelecem, ela é super importante para o desenvolvimento de uma boa negociação, né? Eu agora há pouco eu estava também fazendo uma reunião com uma advogada de uma empresa em Florianópolis, aí ela me disse, não, eu me formei na Uniriter, eu lhe conheço, eu sei que a senhora foi professora lá na Uniriter, porque eu também sou de Porto Alegre, mas não foi minha professora. Então, era uma pessoa que eu estava negociando e a conexão, ela já se estabeleceu porque foi feita a associação. Então, pode ser que nem saia, o resultado da negociação nem seja exitoso, mas esse interesse já acabou sendo contemplado. Quando a gente fala de autonomia, tá, pessoal? A autonomia, a gente tem que considerar que todos aqueles que estão envolvidos na negociação, eles desejam ter um nível adequado de autonomia, né? Isso quer dizer que se incentivam os negociadores a não limitar a sua própria autonomia ou restringir a autonomia das outras pessoas. Eu, particularmente, Luciana, me sinto muito incomodada quando tentam restringir a minha autonomia numa negociação, né? O status também é um outro interesse principal, que faz referência ao interesse na valorização da nossa autoestima e na estima que as outras pessoas sentem por nós. Isso é importante, então se ressaltar que se deve se tratar com respeito, com cortesia, todos os participantes da negociação, né? E também o fato de que há uma necessidade de função, de se desempenhar um papel, de torná-lo mais gratificante, considerando que o propósito e o significado pessoal, aí a gente não esquece que os papéis dizem respeito a todos os envolvidos, tá, gente? Então esse livro, né, que trata sobre Além da Razão, ele ainda vai dizer o seguinte, olha, é muito difícil de vez em quando a gente encarar de frente as emoções. A gente lidar com essas emoções é muito difícil, tá? Então, o que se recomenda? Se recomenda que os negociadores eles fiquem bem atentos às suas emoções e às emoções das outras pessoas, porque tem pessoas que têm um talento mais natural para lidar diretamente com as emoções, né, reconhecê-las e melhorar o desempenho nessa área. Mas tem outras pessoas que não possuem as mesmas habilidades, né? Então, o que a gente vai passar a mapear? Quais são os estados emocionais que a pessoa se encontra, né? Então, ele traz uma tabela lá de estados emocionais e que diz assim, olha, quando a pessoa está animada, quando ela está contente, quando ela está satisfeita, quando ela está entusiasmada, quando ela está alegre, quando ela está jovial, ela está com uma série de emoções positivas. Mas quando ela se sente culpado, se sente envergonhado, se sente humilhado, se sente constrangido, se sente arrependido, tem uma série de emoções negativas, né? Então, até mesmo mapear e conseguir identificar como é que tu está te sentindo invejoso, ganancioso, aborrecido, ressentido, desdenhoso, impaciente, irritado, zangado. Não, mas eu estou extasiado, estou encantado, bem disposto, feliz, empolgado, radiante, efusivo, né? Então, ao definir uma conduta, ao reconhecer uma emoção, eu tenho que avaliar qual é o impacto emocional do comportamento que eu, negociador, estou tendo sobre a outra pessoa, né? Se eu conseguir identificar a emoção negativa, a emoção forte, essas emoções muito provavelmente vão se intensificar de uma forma bem rápida. A gente tem que compreender que a forma com que a gente se comunica, a forma com que a gente estabelece numa negociação vai gerar emoções
na outra pessoa. E nós precisamos identificar que tipo de emoções são essas, né? A pergunta central do livro é a seguinte: como o negociador deve lidar com emoções interativas, essenciais e dinâmicas dos envolvidos no processo, né? Não é realista adotar uma postura de observar, de compreender e encarar essas emoções de frente no momento em que elas ocorrem. Qual é a melhor reação possível? E a melhor reação possível é focar nos interesses, né? Apreço, associação, autonomia, status e função, que se lê por papel, né? Então, quando a gente fala em apreço, o interesse ignorado, esse interesse de apreço ignorante, quando os meus pensamentos e os meus sentimentos são depreciados. E quando é que ele é atendido? Quando eles são reconhecidos e valorizados. Eu tenho um apreço atendido quando os meus pensamentos, quando os meus sentimentos são reconhecidos e valorizados. E eles são desatendidos quando são depreciados. Quando eu falo em associação, né, eu sou tratado como um adversário, né, e o meu interesse é atendido quando eu sou tratado como um colega. Se eu sou tratada como um adversário, não existe o atendimento a esse interesse. Mas se eu sou tratada como colega, existe o atendimento a esse interesse. Se eu falo em autonomia, né, gente, a minha liberdade de tomar decisões é cerceada. Meu interesse não é atendido quando eu tenho um cerceamento na minha liberdade de tomar decisões. E quando é que ele é atendido? Quando outras pessoas respeitam a liberdade para decidir questões que são importantes. No interesse, no status, a minha posição relativa é considerada inferior. Eu sou considerada inferior em face de uma determinada posição que eu ocupo. Né? E esse interesse ele é atendido quando a minha posição é conceituada e apreciada. E ao falar de papel e de função, quando é que meu interesse não é atendido? Né? Quando a minha função atual e as atividades que eu desempenho não são gratificantes do ponto de vista pessoal. E ele é atendido quando eu me sinto gratificado, porque eu defino a minha função e as minhas atividades, né? Basicamente, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Fazendo essa primeira visão desse livro. Eu acho que nós vamos fazer outras lives tratando sobre o assunto, né? Porque efetivamente é muito rico, né, a exposição que o Além da Razão traz. Ele é um livro cheio de quadros, cheios de tabelas. Eu tô vendo aqui, ó, por exemplo, né, o risco de ignorar os principais interesses. Quais são os riscos que existem em ignorar os principais interesses, né? Quando eu não recebo nenhum apreço, quando eu sou tratado como um adversário, né? Quando a minha autonomia é cerceada, quando o meu status é diminuído, quando a minha função é banalizada e restringida, e aí eu vou ter alguns estados emocionais ligados a isso. Vou ficar colérico, furioso, indignado, incomodado, ressentido, aborrecido. A emoção vai depender de pessoa para pessoa, né? Eu acabo tendo uma reação negativa e contrária aos meus interesses, porque acabo cuidando de tudo sozinho e assim por diante. Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido essa live, porque é sempre uma live mais rapidinha, né? Que a gente faz na terça-feira para tratar do assunto. Eu estou inserindo, vocês estão percebendo que eu tenho inserido essa temática cada vez mais nas minhas redes sociais, porque afinal de contas eu acho que é muito interessante nós compreendermos e nos capacitarmos cada vez mais na negociação, né? Seja ela para o exercício de uma advocacia única e exclusivamente extrajudicial, seja ela para a gente compreender que também a negociação pode ser estratégica no processo. Em qualquer processo judicial, gente, em qualquer conflito que envolve o direito, as emoções vão estar presentes. Olhem os ensinamentos, né, que a gente pode extrair desse livro. Nessa primeira parte que eu falei para vocês, o professor Roger Fischer, ele resume e diz assim:
Os interesses, eles são necessidades humanas muito importantes em praticamente todas as negociações. Então, em vez de encarar uma dinâmica acelerada de dezenas de emoções, que são as minhas emoções e as emoções das outras pessoas, direcione o foco para os 5 principais interesses. Quais são os 5 principais interesses? Apreço, associação, autonomia, status e função ou papéis, né? Utilize esses interesses como alavancas para estimular emoções positivas entre si e os outros, porque fica mais fácil de fazer concessões numa negociação, né? Então, além disso, vocês podem utilizar como uma lente para determinar qual interesse ainda não foi atendido e se adaptar para abordar essa questão, né? Então a gente sabe que em negociação que envolve vários atores, em negociações que são mais complexas, existe um alto risco, né, de lidar com uma série de emoções e por isso que se exige uma compreensão mais avançada dos 5 principais interesses. E é isso que esse livro aborda, né? Como compreender, né, de uma forma mais avançada esses 5 interesses. Que bom que vocês estão gostando desse conteúdo, eu fico bem feliz, né? E eu sei que é uma quebra de paradigma falar sobre o assunto, mas eu acredito muito nessa temática, gente. Essa temática como uma temática de interligação, inclusive de conteúdos, né? No meu caso, ele é basicamente a ponte que liga o direito empresarial e o direito do trabalho e a minha área de atuação. Tá bem? Vai ficar salvo aqui no meu perfil, vou colocar na legenda qual é o nome do livro e eu também tenho subido as lives lá no meu canal do YouTube, tenho colocado tudo direitinho lá, se vocês quiserem assistir no YouTube tá por lá também, tá bem? Beijo, até terça que vem.